A ficção, sim, a ficção. A ficção não é a realidade, mas é muito melhor que a realidade. Não, a ficção é uma realidade em si mesma, com outras lógicas. Por isso a literatura, a arte. Por isso que a literatura e a arte nos fascina. Por ser uma realidade em si mesma e muitas vezes muito melhor do que a realidade. E quando a realidade se torna algo interessante, daí ela vira uma obra de arte muito mais próxima da ficção do que a realidade cotidiana. Burroughs, sim, Burroughs, nosso pai Burroughs. Havia esse personagem que percorria sua obra, um personagem muito interessante, que eu não lembro o nome. Era um garoto de 10, 11, 12 anos de idade, um pré-adolescente. Ele faz uma pequena merda e sofre uma agressão violenta do padrasto. Ele é violentado pelo padrasto. E a partir daí, então, ele descobre, entende muito bem o que é a vida. E a vida é isso, é submissão sempre ao mais forte. E ele entende isso, e depois do acontecimento, ele começa a sentir um pânico, uma paranoia constante, um medo constante de ser agredido e violentado novamente pelo padrasto. Então ele se fecha no quarto, se fecha no banheiro, sempre com medo da figura do padrasto. E esse medo era um afeto, uma sensação muito forte, que o derrubava, que praticamente o derrubou. Sim, o derrubou. Porém, o padrasto, logo após de agredir ele, o personagem, o padrasto é preso. Mas mesmo assim, o sentimento se mantém, a dor, aquela ânsia nas entranhas se mantém sempre forte, e essa é a vida, se submeter sempre. E para aplacar então essa dor, essa ânsia, esse sentimento ruim, bem, ele começou a usar drogas. Isso aliviava muito. Ele tinha 12 anos, era uma criança antes do acontecimento, e depois, com as drogas, ele já se sente adulto e agrega as drogas ao uso de drogas. Bem, um tipo de marginalidade. Ele se torna um marginal, então, para buscar autonomia, para fugir, então, do olho todo-poderoso acima, que estava já dentro dele. Ele sabia que a vida seria isso. As drogas ajudavam, a marginalidade ajudava um tipo de autonomia. Sim, as drogas lhe davam a permissão de entrar na adolescência, mas a marginalidade, os roubos, a loucura, o contato com marginais lhe dava também um tipo de autonomia, uma fuga da infância, mas também uma autonomia financeira, porque os roubos, o tráfico de drogas, de armas, lhe davam também essa autonomia importante, que é a autonomia financeira, não ter mais que depender de ninguém. Só que ele era o quê? Um jovem, um pós-criança, um adolescente. E isso era o máximo permitido a ele. E isso, bem, a dor, a ânsia, o medo, a paranoia se apoderaram dele a vida toda. E a vida toda ele foi um drogado. A vida toda foi um marginal. A vida toda tentou impedir, então,
o contato, a concretização da vida cotidiana e rotineira, na qual sempre há muitos e muitos e muitos acima, e muitos e muitos e muitos abaixo. E ele não queria essa lógica, queria outra lógica. Então viveu uma vida subterrânea, em contato e conflito, sim, com a manada e com os poderosos, mas, sim, a sua dignidade. Não ter aceito, então, a lógica dominante, ter fugido dela, sempre, mesmo sempre em conflito, ter levado uma vida subterrânea, marginal. Sim, ele foi um rato a vida toda, uma barata, um qualquer um, mas essa foi a sua dignidade. A compreensão da submissão e a negação, então, da submissão. E uma negação, às vezes, falha, mas ele tentou e lutou sempre. Sua batalha, sua crítica, sua importância, a importância de sua existência.